Eu trouxe para essa noite, meus irmãos, um tema que é bastante interessante, que pode ser chamado de identidade presbiteriana. A igreja e sua identidade. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Pai Santo, somos gratos por esta noite tão especial na vida dos teus servos, quando, ó Pai, louvam o teu nome e te agradecem pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, Pai, sobre o teu povo aqui nesta região. Te louvamos pela vida dos pastores que já passaram por esta igreja, do reverendo Isaías, que agora é o anjo que o Senhor tem colocado aqui. Te louvamos pela vida, ó Pai, das sociedades internas, do conselho. Pedimos que o Senhor continue abençoando, Pai, as vidas aqui, para que esta igreja continue sendo uma luz, um farol, Pai, nesta cidade, para que aqueles que já são teus possam, ó Pai, no devido tempo, no teu tempo, virem para os teus caminhos. Fica conosco nesta noite, abençoa-nos, Pai, para que, ao observarmos os teus poderosos feitos na história, nós temamos a Ti e estejamos motivados a te servir cada vez mais. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor havia pedido para me apresentar. Então, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, lá em São Paulo, e estou atualmente na direção do seminário João Princeu também, servindo ali ao Senhor. Casado, 3 filhos, 3 crianças, infelizmente dormem cedo e aí não deu para trazê-los, mas ficaram lá. Muito bem, vamos iniciar então. E você tem alguns rostos mais ou menos conhecidos aqui, e a pergunta é: no meio de tantas denominações, no meio de tantas igrejas, quem somos nós? Por que você está na igreja presbiteriana e não está em algumas outras igrejas aqui do quarteirão, né, e da cidade? Será que é tudo igual? Ou será que tem diferença entre as igrejas? Veja, essa não é uma palestra bairrista, né? Nós não vamos defender aqui só a salvação da igreja presbiteriana, de jeito nenhum. Mas nós vamos olhar um pouquinho para o nosso quintal e ver que a nossa igreja tem uma história muito rica, não é? Que de fato nós aceitamos irmãos que vêm de outras igrejas, temos comunhão com eles. Mas é sempre bom, de vez em quando, a gente olhar para a nossa igreja e ver quais são os diferenciais. Por que você está na igreja presbiteriana? Qual é a história dela? O que ela tem de bom? E rapidamente nesta noite eu gostaria de dar uma ênfase na nossa história. O que aconteceu antes das nossas gerações? De onde é que a nossa igreja veio? De que países ela veio? Né? Então, no meio de tantas igrejas, quem somos nós afinal? E aí nós vamos lá ao início, vamos começar do Éden para encontrar aí a nossa identidade. E o objetivo é fazer uma ligação passando pelo período bíblico até os nossos dias. Então tudo começa no Éden, e aí nós temos aqui, eu marquei aqui os principais trechos da história bíblica, né? No Éden, com Adão e Eva, primeiro 2 filhos, Abel e Caim, ocorre o primeiro assassinato ali em família. Caim mata Abel, e quem substitui Abel? 7. E aí, no contexto bíblico, você tem Moisés, ele descrevendo 2 genealogias. Isso é interessante. Abre a sua Bíblia em Gênesis 4, que a gente lê a Bíblia e às vezes a gente não percebe algumas coisas interessantes. Gênesis 4. Veja a partir do verso 17, os descendentes de Caim. E no capítulo 5, o que nós temos? Descendentes de Adão. Ora, Caim não era filho de Adão? Por que nós não temos uma descendência só? Adão teve 3 filhos, e cada filho teve seus filhos. Por que Moisés fez questão de criar uma genealogia para Adão e uma genealogia para Caim? Por que não tem uma genealogia para 7? Porque o objetivo de Moisés aqui, meus irmãos, era identificar as sementes, a semente da serpente, ou uma descendência amaldiçoada que levaria o pecado adiante, e uma descendência abençoada
E na descendência de Adão, você tem aqui homens que serviram a Deus, homens e mulheres, mas na descendência de Caim, você tem um cidadão, algumas pessoas aqui que deram muito problema. O primeiro que aparece é Lameque, verso 19. Diz o texto que Lameque tomou para si 2 esposas. É a primeira ocorrência de bigamia ou poligamia na Bíblia. Pouco tempo antes, Deus havia decretado que o homem deve ter apenas uma mulher. Deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher e tornar-se os dois uma só carne. Mas Lameque, ele é o primeiro registro de bigamia. Na sequência, é o primeiro registro de assassinato por motivo fútil. Quando nós vemos lá no verso 23, disse Lameque às suas esposas: Ada e Zila, ouvi, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. É possível que na sua Bíblia a formatação desses versículos esteja um pouco diferente, ela esteja recuada, centralizada, porque é um cântico. A ideia é que Lameque matou 2 pessoas, um homem porque o feriu e um rapaz porque o pisou, e para contar vantagem ele escreveu uma música, né? E a música é altamente soberba quando ele diz: 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. É como que querendo dizer: se Caim era valente, eu sou muito mais valente, né? Eu sou 70 vezes 7, que foi a questão atribuída lá a Caim. E aí você tem então, meus irmãos, a história ali no início dividida entre 2 genealogias. Uma genealogia que seguia a Deus, abençoada, e uma descendência que não seguia a Deus. E tudo culmina quando em Gênesis 6 você vê as 2 linhagens se misturando. Diz Gênesis 6: vendo os filhos de Deus, linhagem abençoada, que as filhas dos homens, linhagem não abençoada, eram formosas, tomaram para si mulheres, e aí as linhagens se misturam, e a violência e a maldade e o pecado crescem tanto na terra que Deus olha lá de cima e ele decide acabar com a humanidade. Deus olha de lá e só encontra uma família fiel. Às vezes nós achamos que os nossos dias são os piores dias do mundo, não é? Mas é um equívoco. Houve tempo em que Deus olhou lá de cima e só se salvou uma família. Esses dias foram terríveis. E aí Deus decide salvar a família de Noé. E aí nós temos o período do dilúvio, não é? Quando através de uma família Deus recomeça. Ele mata os animais, ele escolhe apenas um casal de cada espécie, ele preserva essas espécies, apenas uma família, e agora a terra vai ser povoada a partir de uma família. Quem foram os filhos de Noé? Bom, Sem, Cã e Jafé. E é da descendência de Jafé que nasce um homem chamado Terá, que é o pai de Abraão. E aí você tem o período dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Nós conhecemos a história, né? Abrão primeiro, depois Sarai, Abraão e Sara. É prometido a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu, a areia que está na praia do mar. E ele tem o filho, tem Ismael, depois Isaque, e da descendência de Isaque vem Jacó. Você se lembra da história? Que Isaque, ele amava Raquel, e ele trabalhou 7 anos por amor a Raquel, mas Labão, Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Labão era mais enganador que Jacó, e ele colocou Lia na frente de Raquel para o casamento. Na manhã seguinte, Jacó percebeu que havia se casado, na verdade, com a filha mais velha. E a partir daí você tem mais 7 anos de trabalho de Jacó para casar-se com Raquel. Raquel é estéril, e você tem Lia dando filhos, e Raquel estéril,
e aí Raquel pega uma das suas servas para que ela lhe seja ali como que uma barriga de aluguel para gerar filhos. Quando Lia fica estéril, ela faz a mesma coisa, e agora você tem filhos nascendo de 4 mães, uma família totalmente bagunçada, não é? E quantos são os filhos? Vão nascer 12 filhos dessas 4 mães. E 12, talvez você se lembre de um número importante no início do povo de Deus. Esses 12 filhos vão se tornar o quê? Nas 12 tribos de Israel. E muita coisa vai acontecer. Havia um dos filhos, que era José, que tinha revelações, tinha sonhos que vinham de Deus, e ao invés dele guardar para si, ele contava vantagens desses sonhos. E isso atraía o ódio dos seus irmãos. E os seus irmãos, numa ocasião, tentaram pensar em matar o próprio irmão José. Mas um dos irmãos mais velhos disse: não vamos matá-lo, jogue ele no buraco, dê um castigo, deixe ele lá no buraco. E ele se retirou. E os irmãos continuavam querendo matar José. Aí um outro irmão mais velho disse: então não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Então note que o mal menor foi ter sido vendido como escravo. José então agora vai para o Egito, e lá ele passa 22 anos. Ele vai com 17 anos, e no desenrolar da história até o final, quando os irmãos vão buscar alimentação no Egito, porque havia uma seca gigantesca, 7 anos de seca, 7 vacas magras, José está com 39 anos e está irreconhecível. Ele agora é um homem vestido com roupas egípcias, falando a língua dos egípcios, e estamos no final do livro de Gênesis, quando ele se dá a reconhecer ali aos seus irmãos e leva os seus irmãos e o seu pai. Sua mãe já havia falecido no nascimento de Benjamim, Raquel, não é? Mas agora o povo vai habitar no Egito. O fato é que este faraó, que era amigo de José, morre. E vem o outro faraó e começa a perceber que o povo de Deus está crescendo mais do que os próprios egípcios. E aí ele dá uma ordem às parteiras. Quando nascer dos judeus, dos israelitas, quando nascer meninas, deixe nascer. Ao contrário. Quando nascer meninas, deixe nascer. Quando nascer meninos, vocês matem. As parteiras obedecem? Não obedecem. E aí o faraó ele sai para matar as crianças recém-nascidas e os meninos pequenos. Mas eis que uma das mães faz um cestinho de vinho, né? E coloca ali uma proteção de betume para não afundar, e coloca uma criança ali num cestinho ali no rio Nilo. E o cestinho vai parar em uma das filhas de Faraó. E a filha diz: quem é que vai criar essa criança? E aparece uma jovenzinha e fala: eu sei quem pode dar de mamar para essa criança, e chama a própria mãe de Moisés. Ela mesma vai amamentar o filho. O fato é que Moisés passa 40 anos ali no palácio. Ele tem toda a sua educação egípcia, e aos 40 anos ele vê um conterrâneo seu sendo castigado, e ele vai para cima do egípcio e acaba matando o egípcio. Lá em Atos nós temos a informação que nessa época Moisés já queria libertar o seu povo com a força do seu braço. Ele no auge da sua força aos 40 anos, mas não é no tempo nosso, é no tempo de Deus. E Deus vai usar Moisés quando ele já não tem mais força no braço. Com que idade Moisés vai retornar para libertar o povo de Deus? 80 anos. 80 anos. Para que não seja mais pela força do seu braço, mas pela força de Deus. E aos 80 anos Moisés retorna, acontecem as 10 pragas, milagres extraordinários. A última praga é a morte dos primogênitos, e até o primogênito de Faraó morre, para que Deus mostre que o Faraó não é um semideus como criam na época, porque o Deus verdadeiro coloca a mão até na coisa mais preciosa de Faraó, até no seu filho primogênito. O Faraó deixa o povo ir, e o povo agora vai para o deserto. 40 dias de caminhada do Egito até a cidade, a primeira cidade da terra prometida, chamada Cades Barneia. E quando eles chegam em Cades Barneia, são enviados 12 espias. E os 12 espias espiam a terra e veem que é terra boa, que mana leite e mel, e as coisas lá são impressionantes, mas 10 deles ficam morrendo de medo, e 2 estão confiantes na bênção de Deus. Quem são os 2 confiantes?
Bom, Josué e Caleb. Os 10 que voltam com medo, eles contagiam a população, que era mais ou menos de 2 milhões de pessoas. Eles contagiam aquela população, 2 milhões, irmãos, porque o censo falava em 500 mil homens prontos para a guerra. Se você pensar em mulheres e em crianças, era uma multidão de umas 2 milhões de pessoas ali. E aí você tem agora essa multidão chorando, querendo voltar para o Egito. Depois de ter visto tantos milagres, eles queriam voltar para o Egito. E aí, por causa desse choro e dessa murmuração, Deus transforma os 40 dias em 40 anos. Eles vão passar 40 anos dando volta no deserto e não vão entrar na terra prometida. Os seus filhos entrarão, Josué e Caleb entrarão. Moisés a princípio entraria, mas houve uma desobediência dele, ele também foi impedido. E aí, meus irmãos, eles ficam 40 anos ali no deserto. Moisés é sucedido por Josué, e os filhos de Josué não seguem o seu caminho. Ele não deixa uma sequência do seu trabalho, como Moisés deixou. E aí nós entramos no período dos juízes. O período dos juízes é como se fosse um ciclo, né? O ciclo é assim: o povo desobedece a Deus, o povo ele busca outros deuses, deuses de prosperidade, deuses que mandem chuvas. Aí esquece-se do Deus verdadeiro. Por causa da desobediência, Deus manda uma nação inimiga entrar ali para castigar o povo. O povo sofre, chora, se arrepende, e quando se arrepende, Deus manda um juiz, que na verdade é um libertador, né? Aí quando Deus manda um juiz, um libertador, o povo é expulso, o povo inimigo, e aí passam-se alguns anos e adivinhem, o povo de Deus volta a cair na idolatria, volta a buscar outros deuses. Deus manda uma outra nação com seu chicote, eles sofrem, se arrependem, Deus manda o libertador. Passa-se uma geração, o povo volta para o pecado, volta para a idolatria, sofre, Deus manda uma nação com chicote, eles se arrependem, Deus manda o libertador, passa mais uma geração, e é esse ciclo. E se nós estamos achando que esse ciclo é patético, devemos olhar um pouco para a nossa vida, né? Porque às vezes acontece exatamente isso na nossa vida. As coisas estão indo bem, emprego, saúde, tudo tranquilo. Aí eu já não vou mais na escola dominical, né? Porque eu já fui do culto, domingo passado, eu não preciso ir na escola dominical. Aí você começa a se afastar um pouco, já não lê mais a Bíblia. Aí Deus pesa a mão um pouquinho, aí você volta correndo, né? Aí fica tudo bem, aí você se afasta um pouquinho. Então, não achemos que o povo de Deus era patético, porque nós também, muitas vezes, nós só buscamos com sede e fome a Deus quando a situação não está muito boa, não é? Essa é a tendência. O fato, irmãos, é que saindo do livro dos Juízes, nós entramos na monarquia. Entramos como? O povo de Deus começou a olhar as nações vizinhas e gostou da ideia de monarquia. Queremos um rei. E eis que havia um homem ali, que ele era tão alto que a cabeça dos outros homens batia no seu ombro. Que homem é esse? Esaú. E aí você tem Deus avisando a Samuel que eles iriam ter gastos, iria ter custo, mas surge o primeiro rei, chamado Saul, que reina durante 40 anos. É o primeiro rei. O segundo rei foi quem? Davi, reinou 40 anos. E o terceiro rei? Salomão, 40 anos. Então, quando você pensar em monarquia unida, não é? Você tem 3 reis, os 3 reinando 40 anos. Ocorre que Salomão, ele fez tudo que um rei não podia fazer. Lá em Deuteronômio é dito que um rei não podia ter muito ouro, não podia acumular muito ouro, não podia ter muitos cavalos e não podia ter muitas mulheres. E adivinhe, Salomão quebrou tudo isso. Muitas mulheres, muitos cavalos e muito ouro. E aí Deus profetizou que o reino seria dividido por causa dos pecados, justamente ali de Salomão. E é da descendência de Salomão que você vai ter Roboão, né? E Roboão, ele vai endurecer os impostos, ele vai massacrar o povo, e Jeroboão é aquele que vem em nome do povo pedindo alívio dos impostos.
O fato é, meus irmãos, que o reino se dividiu. As 12 tribos agora, elas vão formar o reino do norte com 10 tribos, chamado Israel, e o reino do sul com 2 tribos, chamado Judá. É bem fácil de decorar isso quando você percebe que, primeiro, o norte está em cima, o sul está embaixo, e as palavras de cima têm mais letras do que as de baixo. Israel, Judá, norte, sul, 10 e 2. Então é fácil de gravar. E aí, quando você abre a sua Bíblia, nesse período, posterior aos juízes, posterior a essa quebra do reino, você vê registros dos 2 reinos. Então, tal profeta foi levantado por Deus no reino de Judá, está falando do sul. Tal profeta foi levantado por Deus no reino de Israel, está falando do norte. Reinou tal rei em Judá, reinou tal rei em Israel. Você vai tendo os registros do reino dividido. O fato é, meus irmãos, que tanto Israel quanto Judá, eles pecaram muito contra Deus, buscando outros deuses, deuses de fertilidade, deuses de prosperidade, e Deus os castigou mandando para o exílio. Estamos aqui na época de Daniel e dos seus amigos, quando o povo de Deus foi levado para fora como cativo. No final do Antigo Testamento, nós temos o período da reconstrução, quando Deus liberta através de Ciro o seu povo e eles começam a voltar. E aí é época de reconstruir. Você tem Ageu na reconstrução do templo, você tem Zacarias também, você tem Neemias reconstruindo os muros. Deus usa os seus homens para a reconstrução. Terminamos o Antigo Testamento, vem os chamados 400 anos de silêncio. Entre o Antigo Testamento e o Novo, você tem um período aí de 400 anos. É bom explicar bem esse silêncio. Não é silêncio de Deus. Deus continua falando. Deus fala pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus nunca ficou calado. É silêncio no sentido de que não foi levantado nenhum profeta nessa época. Não houve profecia, não houve profeta. E aí você entra no Novo Testamento com o nosso Redentor, Jesus, aos 33 anos crucificado, e aí você tem o período dos apóstolos, que vai ali no primeiro século, até o ano 90 mais ou menos, quando é escrito ali o Apocalipse. E depois então do primeiro século, do ano 90, com a morte dos apóstolos, você tem a segunda geração, aqueles que os apóstolos evangelizaram continuam a obra. Esse período de uns 3 séculos, incluindo o primeiro, é chamado do período dos pais da igreja. E você tem aqui personagens impressionantes, que deram a vida por Cristo, que não negaram a Cristo, que morreram na arena. É o período dos mártires. Esse período vai embaixo de muita perseguição, de muito sangue. Há um historiador, Clemente, que disse que o sangue de cristãos é semente do evangelho. Quanto mais matavam cristãos, mais o evangelho crescia. Porque era um evangelho puro, Para você fazer parte de uma igreja naquela época em que você corria o risco de morte, você tinha pouquíssimo joio naquela época. Porque quem é que ia entrar numa igreja que você corria o risco de morrer? Então, pouco joio naquela época, Em 313, Constantino, ele percebendo a força dos cristãos, ele pensou, talvez ele tenha sido o criador do ditado, se não pode vencê-lo, junte-se a ele, porque ele declara-se cristão e ele agora, em 313, ele consegue proclamar um edito de que os cristãos de nenhuma outra religião pode ser perseguida, e no final deste século, 378, Teodósio assina um outro edito, tornando o cristianismo religião oficial do Império. E quais são as implicações? Imagine que hoje à noite a nossa presidente Dilma fosse na televisão e dissesse que a partir de amanhã o Brasil, ele é da Umbanda. E aí, quem se tornar da Umbanda não vai precisar pagar impostos, os cargos vão ser mais distribuídos, a preferência pelos cargos públicos vai ser do umbandista, uma série de benefícios. O que ia acontecer amanhã entre as pessoas da população? Todo mundo de branco, Todo mundo virou umbandista. Mais ou menos aconteceu isso, meus irmãos, naquela época. Quando Teodósio, através de um edito,
ele decretou que agora o Império era cristão, automaticamente os generais, ao saberem da notícia, eles disseram: somos cristãos também, tudo bem, não tem problema. Para garantir o seu cargo, o seu emprego, né, por questões de dinheiro, foi de cima para baixo, não foi através de conversão, foi através de um decreto que as pessoas se tornaram cristãs. E aí, meus irmãos, aquele culto simples, aquele culto que era feito às escondidas por causa da perseguição, sem ouro, sem templos, sem suntuosidade, aquele culto agora ele não é mais simples, porque o império é cristão. E aí foram construíram as grandes construções, e não só isso, aquele pessoal que não era cristão de coração, mas aderiu ao cristianismo, eles vieram para o cristianismo não sozinhos, eles trouxeram as suas práticas e os seus costumes, as suas velas, as suas imagens, os seus incensos. É por isso que a igreja católica ela ficou tão diferente, porque esse pessoal veio e trouxe os seus costumes para dentro da igreja. E aí, de um culto simples, você tem agora um culto totalmente sofisticado, com luxo, com pompa, não é? Foi a corrupção do Evangelho. Entramos na Idade Média. A Idade Média é um período que vai de mais ou menos de 1000 anos, mas ele é móvel. De 500 a 1500 ou de 600 a 1600. É mais ou menos um período aí de 1000 anos. E a gente, depois desse slide, o slide vai focar nele e no período da Reforma. No final da Idade Média, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele protesta contra um grande erro da Igreja Católica. Vem a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela se irradia pela Europa até a Inglaterra. Da Inglaterra saem aquelas embarcações que vão fundar as colônias dos Estados Unidos, e a dos Estados Unidos com um jovem chamado Ashton Green Simon, com 26 anos de idade, com o coração pulsando por missões. Ele chega no Brasil em 12 de agosto de 1859, e aqui estamos nós, né? Depois de 155 anos de história. É isso? Muito bem. Uma breve visão aí